Cara, eu vou confessar um negócio pra você. Eu tive um chefe, um dos meus primeiros chefes, que eu achava que ele era um animal, cara. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu achava o cara idiotinho, assim, sabe? Cretininho, bizonho, peru de pano mesmo, sabe? Mão de frango, assim, apagado. Tinha vezes que o cara falava e eu ficava visualizando cenas de agressão verbal, assim, sabe? Na minha mente. Sério mesmo, cara. Aquele cara me incomodava. E eu entrei numa de ficar implicantinho, assim, sabe? Tudo que ele fazia, nada tava bom pra mim. Teve uma situação que ele me perguntou assim, mas Rannisson, por que isso ainda não foi feito? Eu olhei dentro dos olhinhos dele, assim, sabe? Contendo aquele princípio de derrame que você tem quando você sente muita raiva de uma pessoa. Aí eu me segurei bem, cara. Eu era trainee, entendeu? Totalmente faixa branca, cara. Eu tinha que conter o meu ímpeto. Aí eu respondi pra ele assim, ué, mas ninguém sabia que isso tinha que ser feito, né? Aí ele retrucou pra mim assim, falou assim, não, mas eu não tinha pedido isso pra você na semana passada? Ó, se você quer me irritar, me chama de incompetente, tá? Fiquei puto, né? Aí eu só respondi assim, né? Não pediu, não. Aí passou um tempo, ele me chamou de canto, falou assim, vamos tomar um café, cara? Eu falei, tá bom, né? Vamos tomar um café. Aí ele veio com aquele papinho motivacional. Queria saber se estava tudo bem comigo. E eu fui lógico, tá tudo bem, Maurício. E com você, tá tudo bem? Tá tudo bem contigo também? E eu tava só naquela de tudo bem de elevador, sabe? Pô, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas ele decidiu responder. E aí o cara se abriu comigo. Aí ele começou, né? Ah, cara, eu tô nessa transição pro próximo cargo, mas eu tô sentindo que a equipe tá diminuindo o ritmo, sabe? Eu não sei o que pode estar acontecendo. Você tem um feedback pra mim? E aí dentro de mim, o feedback era assim, ô Maurício, eu tenho sim, que bom que você perguntou. É muita gentileza sua, Maurício. Ora, mas a produtividade está caindo porque você é um animal? Você é um animal, Maurício, apenas. Percebe? Você é um animal. Você passa a maior parte do seu tempo fazendo politicagem. Faz uns almoços de 2 horas aí, esses almoços fantasma com as novinhas das outras áreas, tu acha que ninguém tá vendo. Mas o povo, ele se comunica, Maurício. Na nossa última reunião de resultados, você gastou mais ou menos 10, 15 minutos discorrendo sobre por que a bunda da Renatinha da auditoria é a melhor da empresa. Além disso, você dá um direcionamento tão merda, mas tão merda, que o cara tem que ser adivinho pra pegar certinho, tá? E eu sei porque eu comecei a fazer curso online de adivinhação, inclusive. Tá foda, tá? Fica todo mundo apagando incêndio o tempo todo de coisa que aparece do nada porque você simplesmente não falou o que a gente tinha que fazer. Mas tu tá sempre achando que pediu essa porra na semana passada. Eu queria ser melhor, Maurício. Eu queria, mas eu sou faixa branca, entendeu? Eu tô sendo movido só na força da vontade mesmo. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda a te ajudar, Maurício? Mas o que eu realmente disse foi assim, se todo mundo tiver alinhado, sabendo o que precisa fazer, eu acho que as coisas vão melhorar, você não acha? É foda, cara, porque parece hipocrisia, né? Mas a verdade é que antes de responder, eu olhei pro cara e eu vi que ele realmente tava pra baixo, entendeu? Então eu pensei o que eu responderia pro meu chefe, mas eu acabei respondendo o que eu responderia pra um cara que trabalha comigo e tá num momento difícil. E depois eu acabei descobrindo que a avaliação dele realmente não tava lá essas coisas. Além disso, o cara tava terminando o noivado e parece que ele tava meio pendurado com algumas coisas de dinheiro. Mas tem mais do que isso nessa história. Porque quando eu também virei líder de pessoas, eu percebi que o Maurício nem era tão ruim assim, tá? Ele fazia coisas muito boas. Nós tínhamos estilos completamente diferentes, mas eu passei por algumas situações onde provavelmente ele teria saído melhor. E mais do que isso, quando eu me tornei líder, eu percebi que você tá sendo avaliado o tempo todo, cara. Parece que é você que avalia porque é você preenchendo lá um formulário de avaliação de desempenho. Mas não é nada disso, tá? Você tá sendo avaliado o tempo todo. Eu aprendi muito realmente liderando pessoas. Mas 3 coisas, para mim, foram as mais importantes. E a primeira é que ser líder não é ser amigo das pessoas. A segunda é que para você realmente liderar, você não pode buscar a aprovação dos outros. E a terceira é que liderar, muitas vezes, é realmente estar sozinho. Quando eu tive a minha primeira equipe, foi muito importante para mim esse trabalho de autoconhecimento. E naquela época eu fiz o teste DISC. Hoje, essa ferramenta está acessível para qualquer pessoa e para você também. A Findu resolveu esse problema de testes com alta qualidade serem muito caros. Agora, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Ah, você ainda não conhece a Findu? Então vamos lá. A Findu oferece um teste DISC claro, objetivo e acessível a qualquer pessoa. O DISC é a metodologia mais utilizada no mundo inteiro para entender o comportamento humano. Até a NASA confia nele. E na Findu o teste é totalmente online, rápido e super simples. E além disso, você recebe um relatório detalhado com o seu resultado imediatamente. E com esse conhecimento em mãos, você fica sabendo como o seu comportamento pode te impulsionar nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua comunicação com as outras pessoas e ainda muito mais. Acesse o link que eu tô deixando aqui na descrição, vai lá na Findu e faz o seu teste. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a se conhecer melhor e a transformar a sua vida da maneira que você quiser. Eu nunca tive dificuldade com liderança, mas aprender mais sobre mim mesmo fez também com que eu observasse mais os outros. Algumas pessoas funcionam melhor de um jeito e outras funcionam melhor de outro, completamente diferente. Algumas pessoas ficam muito felizes quando você pergunta sobre o trabalho delas, se elas precisam de ajuda, se está tudo bem. Outras pessoas vão ficar extremamente incomodadas, irritadas mesmo se você fizer a mesma coisa. Enquanto uma pessoa vai reclamar de microgerenciamento, se você acompanha de perto, outra pessoa vai
reclamar de distância se você não acompanhar. Uma pessoa vai reclamar que você está desconfiando dela quando você faz aquela validação, para ter certeza de que ela entendeu exatamente o que precisa ser feito. E outra pessoa vai reclamar de falta de comunicação quando você não valida pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Se você tem dificuldade, cara, com a sua equipe, com seus líderes ou com os seus liderados, não se concentra tanto neles nesse momento, se concentra em conhecer você. Será que tem alguma coisa que você não está vendo? Será que você está tentando medir todo mundo pela mesma régua, ao invés de olhar e perceber como cada um funciona? E mais que isso, será que você pode fazer mais do que você está fazendo para ter uma convivência melhor com as pessoas? Para ter resultados melhores no trabalho? Para ter um clima de trabalho melhor mesmo? Cara, você passa muitas horas do seu dia no seu trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, responder essas perguntas é importante. Então, não fica na dúvida. Investe em você, investe no seu autoconhecimento. Vai lá, faz o teste DISC da Findu. E para de sofrer como eu sofria porque eu não conseguia entender direito as pessoas. Mas essa parte de entendimento começa por você, porque sempre foi e sempre vai ser sobre você. A gente se vê no vídeo 137. Um abraço. E tchau, tchau.